salve nação! Eu venho aqui agradecer o carinho de todos que nos acompanham aqui no canal Onda Rubro-Negra e também que me acompanha na TV Ondas Play no programa Momento do Esporte. Lembrando sempre, o programa Momento do Esporte vai ao ar toda segunda e sexta-feira, 1h30 da tarde. E a reapresentação do nosso programa é no YouTube. Só vocês irem lá se inscreverem, TV Ondas Play. E a representação é 5 horas da tarde. Lembrando sempre que para você ter a programação, você não paga absolutamente nada. Só baixar nosso aplicativo aí no seu smartphone, na sua TV Box, TV Ondas Play, vocês vão ter toda a programação gratuita. E eu faço um convite a todos vocês que nos seguem aqui no canal Onda Rubro-Negra. Tá? Sábado, 11 horas da manhã, estreia o programa Rio Esporte. Vamos ter várias entrevistas, não só aqui em Maricá, mas no Rio de Janeiro todo. Vamos entrevistar várias personalidades. E eu já faço um convite. Sábado vai ao ar a primeira parte, a entrevista do Chiquinho da Mangueira. É uma entrevista muito boa, a qual vocês vão saber como era administrado o Maracanã na época que o Chiquinho da Mangueira ele administrava lá o Maracanã. Galera, se inscreve no nosso canal. Vocês que ainda não são inscritos, chega mais, nos acompanham. E vocês que já são inscritos, tá? Compartilhe todos os nossos conteúdos e ative o sininho também. E o mais importante, galera, deixe o like de vocês. O like vocês estão qualificando o nosso canal e deixe o nosso canal em evidência na plataforma do YouTube. Dito isso, vamos falar mais um pouco do jogo de ontem, do apagão que o Flamengo teve no Sul. Tá? A princípio, no primeiro tempo, o Flamengo fez um jogo um pouco mais objetivo, vamos dizer assim. O Flamengo teve alguns lances de perigo contra o Grêmio. Não foi um jogo determinante e dominante pelo Flamengo. Tá? Vale aqui passar para vocês que no primeiro tempo o Flamengo foi um pouco melhor que o Grêmio, até mesmo na posse de bola. Porém, o Flamengo criou pouco. E as mudanças que o Tite fez, elas, além de não surtirem o efeito que era para ter no Flamengo no jogo de ontem, elas atrapalharam o desenvolvimento da equipe. Ontem o Everton Cebolinha, estava fazendo, se não a sua melhor, uma das suas melhores partidas com a camisa do Flamengo. Estava ganhando num contra um, estava sendo um jogador muito importante naquele lado esquerdo, fechando o corredor e ajudando o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas no primeiro tempo ali, ele conseguiu avançar em algumas jogadas e ajudar até mesmo o Everton Cebolinha a desenvolver o seu melhor futebol, né? E a sua principal característica, né? Que é aquela bola em velocidade. Então o Everton Cebolinha vinha muito bem. Eu não entendi muito as substituições das peças que o Tite fez e as mudanças também de posicionamento. Tá? Foram duas mudanças que foram determinantes, até mesmo para o Grêmio virar a partida e vencer por 3-2. A primeira foi do Eric Pulgar, que o Tite justificou. O Eric Pulgar estava jogando no sacrifício, estava gripado, porém, mais vale o Pulgar no sacrifício do que outros jogadores de 100%. Né? E aí a gente perdeu aquela proteção que o Pulgar dá na zaga ali. É um jogador que é muito regular, né? Ele joga muito bem todas as partidas, desde quando ele entrou no Flamengo, se firmou. É muito difícil a gente ver o Eric Pulgar jogando mal. Então a gente perdeu aquela proteção na zaga, aquela saída com qualidade que o Eric Pulgar dá, né? E o Everton Ribeiro entrou até mesmo para qualificar o meio de campo do Flamengo, porém, conforme eu estou falando aqui para vocês, não desenvolveu o seu bom futebol nessa partida contra o Grêmio. O Everton Ribeiro entrou no lugar do Eric Pulgar. Tá? O Thiago Maia jogando ele juntamente com o Pulgar no primeiro tempo. O Thiago Maia nessa partida estava até razoavelmente bem, até o Tite fazer as mirabolantes na partida. Saiu o Pulgar, entrou o Everton Ribeiro e saiu o melhor jogador do Flamengo, o Everton Cebolinha, para a entrada do Bruno Henrique. Bruno Henrique, que também acabou ajudando o Grêmio em algumas bolas, ou alguns passes errados que ele deu, foi improdutivo. Tá? Mas a mina de ouro para os nossos adversários, ela se encontra justamente não no lado esquerdo, mas no lado direito. O Wesley ele apoia muito
também erra muito nas tomadas de decisões. E é ali que os nossos adversários eles vêm se aproveitando. E foi aí que o Renato Gaúcho colocou o Ferreira em campo. E o Ferreira fez o que quis naquele lado direito. E quando o Tite foi perceber os erros das mudanças, nas mudanças de peça, nas mudanças posicional, já era tarde demais, né? Até que o Gerson foi recuado para ser o volante do Flamengo. Tá? E o Tite colocou o Luiz Araújo até entrou bem, fez o gol, mas aí já era tarde demais, né? Quando você toma uns 3-1, veio o desânimo total, veio o apagão do Flamengo, e ele recuou o Thiago Maia na zaga também, que eu particularmente não gostei. E até o Pedro. O Pedro ele estava se movimentando bem, né? Quando o Pedro vai mal aqui, nós vamos sempre criticá-lo dentro das 4 linhas. Mas o Gabigol entrou e o Gabigol também foi muito improdutivo nessa partida. Pouco acrescentou e pouco se movimentou. Então, o Flamengo ele tomou esse terceiro gol do Grêmio no erro do Bruno Henrique, quando ele foi tocar a bola, o Grêmio aproveitou desse erro aí e fez o terceiro gol. E aí ficou tarde para o Flamengo buscar um empate lá no Sul, né? E conforme eu falei para vocês, as mudanças do Flamengo de posição foram erradas do Tite, já que a gente já vinha com um esquema definido. Nós tínhamos um time ali no esquema tático equilibrado. E nós perdemos o nosso poderio ofensivo justamente quando ele tirou o principal jogador do Flamengo na partida de ontem, que era o Everton Cebolinha. E agora o Flamengo esse fim de semana não joga devido à final da Libertadores que se aproxima. Então o Flamengo ele não joga nesse fim de semana. A partida foi adiada. Tá? E o gramado do Maracanã está sendo tratado justamente para essa partida da final Boca Júnior, né? Então o Flamengo tem uma semana aí para se preparar. Vamos ver em qual data vai ser remanejada essa partida e provavelmente vai ser justamente nessa data FIFA, tá? O Flamengo por hora perde uma posição, o Flamengo cai para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, depois da vitória de ontem, 5-0 contra o São Paulo, passa o Flamengo e o Flamengo vive essa expectativa, não mais de título, dificilmente. Claro, o futebol é improvável, não dá aqui para a gente cravar que o Flamengo não vai vencer esse Campeonato Brasileiro. Porém, a briga do Flamengo é ali pela classificação da Libertadores. Nós precisamos aí fazer um somatório de pontos para nos garantirmos na Libertadores de 2023. Então, galera, vou passar aqui a classificação para vocês, até mesmo para vocês ficarem inteirados. O Flamengo aí caiu para 4º lugar, primeiro Botafogo, segundo Bragantino, terceiro Palmeiras, 4º Flamengo, 5º Atlético Paranaense, 6º Grêmio, 7º Atlético Mineiro, 8º Fluminense, 9º Fortaleza, 10º São Paulo. O Internacional está subindo, está vencendo o Vasco por 2-0 em São Januário, está em 11º. 12º Cuiabá, 13º Cruzeiro, 14º Corinthians, 15º Bahia, 16º Goiás. E o Vasco ali, olha o fantasma da Série B rondando o time de São Januário. Abre ali a zona da degola, está em 17º, 18º Santos, 19º Coritiba e 20º o América de Minas. Conforme eu trouxe para vocês aqui, o Vasco ele vai perdendo de 2-0 do Internacional. O Internacional vem numa crescente, vem aí até de repente para brigar por uma pré-Libertadores, quem sabe, né? E o Flamengo fica aí nessa semana aí para se preparar para a próxima partida. Provavelmente vamos ter esse jogo da data FIFA aí contra o Bragantino, que foi adiado. O Flamengo também que pode ganhar um valor milionário com o Hugo Souza. Vou passar a matéria para vocês aqui, é limpo, tá? De terceiro goleiro do Flamengo a possível valor milionário nos cofres rubro-negros. Assim pode ser resumido o momento de Hugo Souza na sua carreira. Ele está emprestado ao Chaves de Portugal, não é o Chaves do isso, não. É o Chaves do time lá de Portugal, tá? E ele vem muito bem
no time lá de Portugal, e o arqueiro Hugo Souza deve ser contratado em definitivo pelo clube português. Ou seja, caso a negociação se confirme, o rubro-negro embolsará milhões de reais com cria do Ninho do Urubu. A tendência é que o Chaves exerça a compra do Hugo Souza. Chaves do time de Portugal, galera. De acordo aí, vou falar a fonte, com a ESPN, o goleiro tem um contrato de empréstimo até junho de 2024. E o valor da compra fixado é de 6,2 milhões até o momento. O jovem goleiro tem 24 anos, tem 9 partidas, sendo 8 na Liga Portuguesa e 1 na Taça da Liga, equivalente à Copa do Brasil. Então, vamos aguardar para ver se vai sacramentar essa venda e o Flamengo cada vez mais e mais desembolsando o seu lado financeiro, crescendo, e o ano que vem promete para o Flamengo. O Flamengo deve sim fazer contratações, deve investir na equipe e deve perder alguns jogadores também, jogadores em fim de contrato. É preciso renovar esse elenco e nós vamos aguardar e vamos ficar de olho aí para vocês. Qualquer informações, entraremos ao vivo aqui no canal Onda Rubro Negra. Acompanhe a gente na TV Onda Spray, programa Momento do Esporte, que vai ao ar amanhã, tá? Às 13h30. Eu vou estar juntamente com Napoleão Nascimento e vou estar com o Marquinhos Salles e as reportagens do Sebastião Paz e do Douglas, que é o novo contratado no programa Momento do Esporte, e o nosso diretor, o William, que está sempre ajudando a gente lá. E de vez em quando, tá? Se o nosso diretor Odilon assim quiser, nós vamos fazer algumas lives do programa Onda Rubro Negra lá na TV Onda Play. E nós vamos crescer muito. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.